Salve, salve, criativos! Bem-vindos a mais um episódio incrível aqui da nossa série. E hoje a gente vai falar de um tema incrível, que é o impacto do propósito nos negócios, né? Então, como líderes inspiradores cultivam um senso de direção compartilhado. Então a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de sentido. Eu acho que vai ter muita coisa legal que vai sair aqui de hoje. E assim, eu tô de coração aberto e de ouvidos também para ouvir, né, óbvio, os nossos convidados aqui de hoje. A Ellen Galego e também um convidado especial, né, que apareceu assim de última hora, o André Dib também, que chegou aqui para compartilhar com a gente. Alô, criativos do futuro! E a Ellenzinha também, como que tá por aí, Ellen? Tudo jóia? Tudo jóia, Jenner. Olá, pessoal. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou super animada de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Criativos do Futuro, por me convidar. Perfeito, Ellen. Ellen, eu já quero começar com uma pergunta para você, tá? Pra gente já ali alinhar tudo, nossos alunos ali, nossos ouvintes já entender a pegada do que vai ser. Quero começar com uma pergunta assim que hoje em dia tá na boca do povo, né? A galera fala, tem vídeo no YouTube, hoje em dia todo mundo fala sobre o que é propósito, né? Para você, assim, você poderia trazer pra gente? Então, Jenner, sempre que eu converso sobre esse assunto, eu até queria saber de vocês, tá? Eu gosto muito de ir além dos conceitos convencionais. Eu estou sempre me desafiando a olhar para esse assunto com mais profundidade e criticidade. Na verdade, eu me sinto um pouco cansada dessa visão do porquê, o que e como. Parece ser sempre a mesma informação com um design diferente. E também um pouco saturada dessas narrativas idealizadas sobre encontrar e vivenciar um propósito. Parece que é uma obrigação. Ou eu acho meu propósito para viver, ou eu não estou vivendo. E eu particularmente acho que essa visão crítica, ela ajuda muito a desmistificar essas expectativas irrealistas. O que vocês acham disso? Eu concordo com você. Assim, o que a gente estava até falando antes aqui, né, no off. Hoje em dia o propósito se tornou ali assim um pilar essencial de um negócio. Então a galera tá realmente definindo frases e buscando um sentido para colocar o que é o propósito, para conseguir ali colocar na parede da empresa, né? Até para vender também mais, sabe? Mas aí tipo tá todo mundo perdido, saca? O que realmente é isso daí. Você concorda comigo, Jimmy? Eu concordo muito com a Ellen de que quando a gente faz também as mesmas perguntas sempre ali, né? O que, por quê, como, e fica muito preso só naquilo e não passa a refletir, né? Olhar de novo até o que é o propósito para você, né? Tem até um pouco a ver com o que a gente falou ontem, né? No outro episódio, disso de você ter que revisitar, né? E eu acho que a Ellen é uma pessoa muito inspiradora porque ela é um exemplo real disso, né? Uma pessoa que ao longo da vida, eu acho que, e hoje eu tô muito curioso para fazer algumas perguntas sobre isso, assim, de como ela foi enxergando o propósito no começo de uma experiência, no meio de uma experiência, no fim de uma experiência, né? E eu acho que é isso, o propósito, na minha visão, ele vai mudando, né, com o tempo e a gente precisa criar novas formas de olhar para ele, né? E eu queria muito saber da Ellen também sobre essas formas que ela usa, que ela já testou e deu certo, que testou e deu errado. Ela tem muita experiência profissional com isso também, né? Então é diferente quando a gente faz com a gente mesmo, quando a gente é o nosso. A gente precisa falar sobre o nosso propósito quando a gente está trabalhando o propósito de outra pessoa, de uma empresa. É bem isso que eu penso, Divis. A gente está bem alinhado, o Giner também. Mas respondendo a sua pergunta, Giner, na minha percepção, a busca pelo propósito, tá? Eu não me atenho a um conceito de propósito, eu sempre considero isso uma busca, é sempre uma jornada. Ela é basicamente um processo de autoconhecimento em profundidade, tá? De reconhecimento do que valorizamos na vida e de como desejamos influenciar o mundo ao nosso redor. Para mim, essa foi a definição que eu busquei para mim e me sinto mais confortável. Essa busca em si, ela é um reflexo
de uma necessidade fundamental que todos nós temos de contribuir e fazer a diferença no mundo. E quando ela é alcançada, ela acaba proporcionando uma base sólida. Por isso que foi o que você falou, as empresas estão buscando isso como um pilar, e até mesmo as pessoas, né, na construção de sua jornada pessoal. É uma base sólida sobre a qual todos nós podemos construir nossas vidas e os nossos negócios com mais significado e realização pessoal. E aí, como é que vocês acharam dessa minha definição? Muito ruim? Achei perfeita. Perfeito. Legal. Eu até pensei numa pergunta, assim, mas eu acho que eu não queria cortar essa linha de raciocínio, mas essa diferença que a gente quer fazer no mundo, né? O propósito tem a ver com isso, com como você se relaciona com o todo, né? Assim. Isso. E aí, como é que é isso? Como é que a gente fala, não, agora eu fiz diferença suficiente no mundo para dizer, pô, eu faço diferença, né? Esses propósitos que são, às vezes, maiores e que envolve muito mais o coletivo, né? E não só eu comigo mesmo. Isso, e essa percepção que você trouxe, Dibe, ela vem justamente dessa visão mais crítica, mais abrangente sobre o propósito. Quando eu saio dessa fórmula, né, do o que, o porquê, o como, né, eu extrapolo isso e vejo, porque ela nos deixa muito presos a um propósito individual. E quando o propósito nada mais é a realização pessoal, esse sentimento de pertencimento, de significado, é um estágio de consciência que nós ganhamos e que a gente vai buscar quando a gente se entrega, quando eu coloco os meus dons, né? Quando eu enxergo, nossa, eu tenho tudo isso para alguma coisa, para alguém, para servir algo. E é isso que vai trazer essa satisfação e esse sentimento de tamanho significado, é quando a gente coloca isso à disposição do outro, tá? E você falou aí sobre a minha jornada, né, na busca de diferentes propósitos. Como eu sou uma pessoa com diversos interesses, tenho uma carreira um tanto atípica, né? Eu acho que eu desenvolvi, sim, eu tenho vários propósitos, mas dentro de uma única jornada, que é ser humana e viver uma vida virtuosa. Então, dentro dessa jornada que é de ser humana, né, quais são as qualidades de ser humano, né, que eu acho que já é um grande propósito e comum a todos nós. E isso já traz uma tranquilidade tamanha para quem não encontrou o seu propósito. Olha, amigo, basta você pensar o que é ser humano e trabalhar nisso, que você já vai estar exercitando muito, né, do seu valor aqui nesse planeta. E eu acho que viver uma vida virtuosa, isso é buscar um alinhamento com os valores fundamentais que eu trago na minha vida, assim, desde pequenininha. Eu sempre tive isso muito forte, né, de não viver por viver, mas sim viver em acordo com as coisas que eu acredito, com os meus princípios. Particularmente, eu não acredito, não sei vocês, também gostaria de ouvir muito a opinião de vocês sobre isso. Vai ser sempre essa jogada aí. Eu nunca vou querer impor a minha opinião aqui, eu quero ouvir de vocês porque eu aprendo muito ouvindo com as pessoas. Eu não acredito na ideia de que todos nós temos um único propósito grandioso, tá? Eu acho que isso é uma simplificação excessiva que ignora uma série de aspectos da experiência humana. Eu acredito que é possível encontrar propósito nas múltiplas áreas da vida, e que esses propósitos, eles podem sim, como disse o Dib, evoluir e mudar ao longo do tempo. E eu até ia te perguntar sobre isso, essa questão do tempo. Daí eu não sei, é que você tem várias histórias legais. Aí, se você quiser compartilhar alguma delas para contar um pouco como o propósito ele muda, né, com o tempo. Então, às vezes, hoje você tá pensando sobre isso, o que tá por trás dessas palavras, né, de ser humana. O que tá por trás disso para eu me debruçar sobre isso e entender isso já vai ser um caminho muito bom e bem direcionado para o meu propósito. Mas e se no meio do caminho, né, esse processo faz com que mude alguma coisa? Como é que eu lido com isso e como é que eu lido com esse passar do tempo, né? Porque eu não consigo muitas vezes, até eu consigo definir ou descobrir um propósito para hoje, mas eu não consigo necessariamente materializar, né, as coisas que a gente precisa, as transformações que a gente precisa, sejam pessoais, seja na vida coletiva, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão do tempo e do propósito.
Primeira coisa é manter ter essa ideia de desmistificar um propósito único, né? Único e fixo para o resto da sua vida. O propósito, ele é um processo fluido, ele tem que ser fluido e ele deve mudar em resposta ao seu crescimento pessoal e às mudanças nas circunstâncias da sua vida. Ele tem que abranger isso tudo. Tá? E isso também serve para as empresas. Quando eu estou falando aqui de um propósito pessoal, as empresas também. À medida que as empresas crescem, elas evoluem, elas podem descobrir que o seu propósito também pode expandir para incluir novas áreas e objetivos. Isso tem que ser... porque quando a gente pensa dessa forma, eu estou criando resiliência e adaptabilidade num mundo cada vez mais complexo e volátil. Me fiz entender? Sim, Acho que com consegui certeza. responder a sua pergunta. Com certeza. E você tem alguma história para contar de algum case, alguma coisa que você passou, que você teve uma mudança grande de propósito no meio do caminho, ou que você teve que parar para se questionar, ou ser resiliente para falar, não, calma, calma, tá aqui o meu propósito, vamos seguir em frente. Na minha vida isso é muito natural, Divi, porque como uma das virtudes que eu busco é a sabedoria e eu estou sempre interessada, eu tenho uma curiosidade insaciável e eu estou sempre buscando novos caminhos e não tenho o menor receio em recomeçar as coisas na minha vida, seja uma nova carreira, um novo relacionamento, enfim. Isso para mim eu tenho sempre essa visão, é o que eu falo, eu tento sempre manter uma jornada única, com alguns pontos que são fixos nessa jornada, que são coisas que não são negociáveis, por exemplo, sabedoria, para mim é inegociável. Né? Um caminho que não envolva sabedoria é um caminho que eu não vou trilhar. Certamente é um propósito para mim que não teria nem se eu tiver que exercer alguma atividade ou estiver em um relacionamento que não me acrescente, é um caminho que para mim eu não vou seguir. Né? Ele para mim não vai ter significado e eu acho que a principal razão de existir de um propósito é a busca por significado e realização pessoal. Então, no pessoal, eu acredito que seja isso, você olhar em profundidade para aquilo que realmente tem valor para você, e isso é uma autoanálise em profundidade, não é escolher valores que são bonitos ou valores para impressionar o outro, para se mostrar uma pessoa boa, não importa, o que é de fato que tem valor para a sua vida. Essa agora nesse momento, eu acredito que seja uma visão mais individual, né? E justamente tornar isso inegociável dentro dessa jornada. Em relação aos propósitos, para cada caminho que você busque, você pode adaptar esses propósitos. Eu vou citar um exemplo aqui de como isso pode ser desdobrado, já que o nosso tema é mais para o corporativo, nem tanto para uma busca de um propósito pessoal. É um exemplo prático de como isso pode acontecer em uma empresa. É quando a gente pega a declaração de propósito de uma empresa e a gente passa a fazer o desdobramento customizado dessa declaração nas áreas, onde cada uma das áreas elas sentam, elas fazem esse momento de reflexão e elas trazem para essa declaração de empresa o que de fato elas valorizam e o que elas pretendem entregar como valor. Você percebeu que a empresa manteve ali a sua trajetória única, de onde ela pretende chegar, né? Qual é o valor máximo para aquela empresa, mas cada área, dentro do seu caminho, dentro do seu segmento de negócio, ela pode trazer uma contribuição, né? E aí eu acho que é essa visão que a gente tem que ter do propósito. Só uma coisa que eu ia perguntar também disso que você falou, sobre o que é inegociável, né? Às vezes um bom caminho, pelo menos na minha vida, assim, eu tive um bom caminho, assim, de entender o que era inegociável, entender o que eu não queria também, o que eu não estava disposto a fazer, para depois eu conseguir chegar no que era realmente que eu queria, né? Exato. Quando você falou disso, de assim, que tem alguns momentos que você para ver o que é inegociável para você, como, por exemplo, a busca de conhecimento, né, novos conhecimentos, novas experiências.
E aí fica mais fácil de você definir o seu caminho e ficar em paz também, né? Com o que você está fazendo, sabendo que você está lidando com o que é negociável para você, né? Sim, com certeza. E o interessante é que, embora essa busca pelo propósito ela seja comum a todos nós, ela acontece de uma forma diferente para cada um. É o que você está trazendo aí. Para você foi o inverso, você precisou ser confrontado em situações onde te mostraram, nossa, mas isso aqui eu não vou abrir mão. Né? E para outros isso aí já é muito claro, ele já tem essa segurança daquilo que ele não quer abrir mão. E para outros ele precisa passar por desafios. Né? E eu acho que a grande riqueza é que a gente acaba não explorando quando conversa sobre propósito hoje, ou quando se dedica a criar conceitos de propósitos para empresas, enfim, é justamente toda essa reflexão em cima de um tema que é tão importante. Estamos falando aqui de vidas. Né? Então, eu acho que temos que buscar profundidade quando conversamos sobre isso. E eu concordo com você. A gente tem que buscar profundidade e eu tô tentando chegar exatamente nesse ponto, assim, para mim. Porque eu vejo que propósito, ele tem vários significados, assim, na própria palavra, tá? Então, propósito pode ser entendido, assim, como uma razão de por que você está fazendo aquilo, né? Então, é o que vai motivar uma pessoa ou uma organização a agir de uma determinada maneira, né? Outro significado que o propósito pode ter, né, pode ser entendido como uma intenção ou um plano que alguém tem ao realizar uma ação ou tomar uma decisão. Né? Então pode ser entendido também como a clareza sobre o que você deseja alcançar. Né? Eu estou puxando aqui realmente o dicionário para ver esse significado. E são coisas diferentes, certo? Uma coisa é você ter a intenção, né, ter a clareza ali do caminho, e outra coisa é a razão de por que você está fazendo aquilo. Você concorda comigo? Exato. E aí isso já causa uma confusão na minha cabeça. Então, eu acho que pegando um pouquinho do gancho que você está falando, isso tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a natureza do propósito, né? Todos nós, em algum momento da vida, vamos entrar nessa jornada de buscar o propósito. Né? Os motivos pelos quais a gente faz isso são os mais diversos. E os caminhos de busca desse propósito, a natureza desse propósito também é diferente. Todos nós vamos passar por esse momento, porém, em momentos diferentes na vida, por diversas vezes, isso no meu entendimento, tá, pessoal? Pode ser que alguém tenha um entendimento contrário, gostaria muito de ouvir. E também, essa natureza, ela vai ter desdobramentos diferentes, que é um pouco do que você está trazendo, de experiências diferentes para isso. Eu acho que tem uma pergunta que ela é bem interessante, ser feita, porque a gente escuta toda hora a palavra chamado, né? Você escutou o chamado? Não sei se vocês... toda vez que eu escuto essa palavra, né, o chamado, eu lembro do filme O Chamado da Samara. É impossível não lembrar disso. Eu sempre me pergunto, o que é esse chamado? Né? O que acontece? Como é que eu sei que eu estou sendo chamado? E tem muita gente que eu acho que tem dificuldade em reconhecer. Né? E muitas vezes nem segue essa jornada porque não reconhece o tal do chamado. Eu acho que esse conceito está muitas vezes associado à busca pelo propósito. E, por consequência, mais significado e realização na vida. E ela é uma coisa que acontece mesmo, né? Não é uma invenção. E como é que ele pode surgir? Né? Eu digo, ele pode surgir de uma reflexão por motivos internos e externos. Ele pode ser um momento de revelação, sabe quando dá aquele clique e aí de repente uma nova possibilidade aparece? Isso é uma forma de você reconhecer que você está sendo chamado, né? É de um impulso para uma ação, quando você de repente está seguindo um caminho e você
parte para uma ação que é algo assim, não é porque você foi demandado ou porque aquilo simplesmente você se sentiu empurrado para fazer determinada coisa, é algo que você quase que incontrolável, que a gente chama de impulso para ação, também é uma forma de chamado. Enfim, Que é... existem... Oi, Só, desculpa te pode interromper, que falar. é diferente de, tipo, um efeito multidão, assim, né? De, tipo assim, tá todo mundo Exato. fazendo, então eu me sinto... Não é esse chamado, né? É diferente disso, né? Exato. Que muitas vezes ele pode ser um estímulo externo, e aí entra nessa questão que você trouxe, Gêner, de responder ao chamado correto. Né? Será que eu estou entrando em... Porque a jornada ela é árdua, né? A gente está falando aqui de um processo de autoconhecimento. Dentro de uma empresa, a gente está falando de uma imersão dentro da história inicial da empresa, estamos falando dos sistemas de valores da empresa, estamos falando de comportamentos e mentalidades que precisam ser mapeados para que a gente possa criar para aquela empresa um propósito genuíno e autêntico. É um processo desgastante, né? Então, se eu não me permito entender qual é a origem, a natureza desse chamado, entender que o chamado ele existe, né, o que é esse chamado e quais são as características que eu devo observar tanto na minha pessoa quanto na empresa, se ela está pronta para aquele momento, para desenvolver um propósito. Eu acho que você tem um pouco para falar sobre isso, né, Jenner? Sobre o próprio Criativos do Futuro. Quando o propósito de vocês ele foi criado assim de primeira, você sentiu que você estava preparado para criar o propósito no início da Criativos do Futuro? Ou isso aconteceu tempo depois que você já tinha tido um pouco mais de clareza sobre muitas coisas da cultura da sua empresa? Com certeza veio depois, né? No momento que isso muda, né? Que eu acho que o propósito, assim, para mim, assim, talvez seja você tipo, ter sentido nas coisas e ter um porquê que você está fazendo aquilo, certo? Porque no começo da Criativos, né, o propósito, assim, por que eu estou fazendo a Criativos? Era para ganhar dinheiro, né? Então, era assim, eu quero um negócio escalável e muito grande, né, Divi? Um negócio gigante, era essa a ideia. Só que aí, com o tempo, a gente vê que isso pode me realizar, né? Mas não me realizar em todos os aspectos da minha vida. Né? A gente sabe que a gente é um ser humano holístico, então não adianta a gente desenvolver uma área da nossa vida. As outras áreas ainda não vão resolver, né? Sim, pensa que a gente é uma casa, se a gente acende uma luz do quarto, não vai acender a casa inteira, né? Então, assim, eu acho que... Eu não sei vocês, quero ver de vocês, mas eu acho que a vida, ela dá sinais, assim. Mas não de um jeito, assim, espiritual da coisa. Meio que você vai aprender pelas dores mesmo, sabe? Os sinais da vida, tipo, realmente as pauladas, assim, e que a vida vai trazendo e vai te mostrando, assim, que na real para você ter um senso de realização maior, né? Para você, no final, até ser mais produtivo e estar feliz ali. É importante você ter um porquê forte do que você está fazendo aquilo. Isso pode mudar, isso muda, né? Então, não tem um peso gigante para isso, né? O que eu falo às vezes com o Dib é que, mano, que o meu propósito, na real, é descobrir o propósito, né? Então, tem um dia que meu propósito vai ser desenhar, tem outro dia que meu propósito vai ser tocar violão, tem outro dia que meu propósito vai ser ler o dia inteiro, mas também existem propósitos maiores, assim, né? Vamos dizer, mais macros na nossa vida, né? Vocês concordam? Sim. O que vocês estão achando? Não, eu concordo, e o Dib trouxe essa questão também, né, do chamado externo, né, porque todo mundo está fazendo e eu tenho que fazer. Eu acho que não existe um momento único e universalmente definido para que essa busca aconteça. Ela pode acontecer em diversos momentos da vida, como você trouxe, Jenner, pode ser uma busca diária. Cada dia eu acordo e estou contanto que ela tenha aquilo que eu falei para você, quais são os pilares negociáveis da minha trajetória, que você tenha clareza disso, né? Porque senão você pode estar acordando e indo numa direção totalmente diferente a todo instante, né? E não chegando a lugar nenhum. Mas existem alguns períodos e circunstâncias que elas servem como catalisadores, que elas nos permitem perceber
quando essa busca do propósito ela é necessária, ela é genuína e, de fato, ela vai trazer significado e realização para a minha vida. Geralmente ela acontece em períodos de transições de vida, quando a gente está mudando de carreira, quando a gente termina uma faculdade, são momentos que a gente é colocado para decidir algo que é muito importante, geralmente experiências de perda, de quase morte, períodos de descontentamento, de estagnação na carreira. Percebam que todos esses gatilhos que eu estou colocando aqui, eles são necessários e te levam a uma reflexão profunda. Sim. Vocês perceberam isso? E sabe uma coisa que eu acho que é interessante a gente sempre considerar? Que isso tudo que você falou acontece com todo mundo. Independente do cargo que a pessoa tá na empresa, independente, né, da vida que ela tem, de quanto dinheiro ela tem, esse processo vai acontecer com todo mundo, né? E claro que também de um ponto de vista com as empresas. E aí como que fica um líder, né, tipo alguém que tá realmente fazendo parte da construção do propósito de uma empresa e de uma marca, diante desse processo onde você tem vários gatilhos e vários catalisadores, né? Mudando a pessoa que está por trás de uma empresa ou de uma marca. Então, como que você enxerga isso? A questão da liderança, eu acho crucial quando estamos falando de um propósito empresarial, né? A liderança é um dos pilares da disseminação desse propósito na corporação. Eu vejo que primeira coisa é um alinhamento total dos líderes com o propósito da empresa. Tem que existir necessariamente esse reconhecimento. O propósito da empresa, ele tem que refletir alguns dos aspectos do meu propósito pessoal. Aquilo quando a gente fala sobre a identificação dos funcionários, né, que a gente está falando, você se identifica com a empresa que você trabalha? O mesmo, que às vezes a gente parece não contemplar o universo da liderança, mas esses são os primeiros que deveríamos justamente considerar que estão ali participando dessa dinâmica. E aí como que fica esse líder, tipo esse indivíduo, quando ele tá também passando por um processo dele, né? E ele às vezes até fica questionando esse propósito da empresa, né? E falando assim, poxa, mas será que tem realmente a ver comigo? Como é que eu fico diante disso, né? É uma coisa que tem a ver também com a identidade, com a personalidade de cada um, né? De lidar com desafios ali na hora de você estar junto e estar de acordo com aqueles propósitos e seguir a cultura da empresa. Exatamente, Dibi. São um dos momentos em que nenhum de nós tem como fugir, são períodos nebulosos, né? Eu acredito que isso não tem muito o que fazer. Eu acho que o mais importante, eu já estive nesse momento, né? Justamente de total indecisão, e engraçado é que isso aconteceu comigo justamente quando eu cheguei aonde gostaria de estar. No auge da carreira, sendo muito bem remunerada, muito feliz com o que eu estava fazendo, totalmente realizada com as atividades, mas algo ainda, que é o que a gente chama, isso inclusive é um dos gatilhos também, quando são os momentos de conquista associado ao sentimento de vazio, que foi justamente onde eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu falei, nossa, mas eu tenho tudo que eu quero, eu tenho uma vida muito incrível, eu tenho um casamento incrível, eu tenho um emprego sensacional, eu ganho muito bem, minha vida é ótima, e eu tô me sentindo vazia. Como você lidou com esse momento? Olha, eu não digo que isso serve para todo mundo, mas no meu caso, eu simplesmente segui um caminho totalmente diferente. Eu deixei o casamento, deixei a empresa. Era um caminho que você já visualizava antes, assim, em algum momento você já tinha sentido um chamado para esse outro caminho? Ou na hora que tudo isso estava acontecendo, você enxergou esse caminho completamente diferente?
Não foi um caminho que eu tinha visualizado, e foi um caminho de grande descoberta e de muito pouco apoio, na verdade, porque quando você toma uma decisão totalmente radical, como a minha, né, de transição, de carreira, de vida pessoal, o que as pessoas olham, você recebe muito julgamento, né? As pessoas olham para você e falam, você é louca? Por que você fez isso? Né? Então, é muito difícil as pessoas entenderem o processo que está acontecendo dentro de você, até porque você mesmo não compreende. Você só sabe que você tem uma necessidade muito forte de tomar aquelas decisões, e você toma essas decisões, que é o que eu falo do impulso para a ação. Quando você vê, você já está lá fazendo tudo aquilo, né? Mas é um período extremamente grandioso, de muito aprendizado, onde é o que eu digo que é o maior, onde você pode se apoiar, são esses períodos de autorreflexão e de acolhimento de você mesmo. Se você me perguntou, só voltando ao ponto que você falou sobre como é que um líder deve se comportar num momento como esse, quando ele passa por esse desafio pessoal, mas ele está dentro de uma empresa e ele precisa ainda manter a liderança, né? Eu acredito que a primeira coisa é justamente o que você falou, é entender que a confusão está no meu processo individual. Eu não posso em nenhum momento começar a questionar o propósito da empresa. Eu tenho que questionar, e se questionar a partir da minha visão pessoal, né, porque eu não estou me encaixando mais, e isso foi algo que eu fiz. Eu saí sem fechar portas da empresa, pelo contrário, saí muito feliz e com muito reconhecimento da empresa, né, porque eu acho que nós não devemos culpar a empresa pelas nossas confusões. Não sei se estão me fazendo entender, estou respondendo a sua pergunta, tá, Dino? Estamos super entendendo e acompanhando, tô adorando. Legal. Eu acho que outro ponto é justamente aprofundar cada vez mais nessas questões e também exercitar para esse momento. Eu acho que tem dois tipos de liderança que são extremamente importantes quando a gente fala de explorar o propósito e de disseminar esse propósito dentro da empresa, né? Que é justamente a liderança pelo exemplo. Quando eu falo isso, ser o exemplo, né, daquilo que você acredita, não é apenas uma frase de efeito. Eu acredito que de fato é uma prática poderosa, que ela pode transformar a cultura de uma organização. Então, inspirar equipes a adotar e viver de acordo com esse propósito da empresa. Então, quando eu falo ser o exemplo, é ser o exemplo até mesmo nesses momentos de dúvida, né? Existe a relação entre pares, né, na liderança, existe a sua relação com o seu, para quem você responde, né, com a sua chefia, e eu acho que até mesmo um líder, nesse momento, tem que ter essa abertura, e aí eu acho que cabe às duas, tanto à empresa quanto ao funcionário, permitir esse ambiente aberto e motivador, para que elas conversem sobre esse momento, né, de nebulosidade. Isso aconteceu comigo, isso foi muito importante no processo da minha tomada de decisão para isso, para eu me sentir confortável de tomar a decisão, até inclusive de deixar a empresa. E isso só aconteceu porque eu entendia que para que eu pudesse ter essa abertura, eu precisava ser exemplo dessa abertura. Eu sempre fui exemplo das coisas que eu acreditava e exemplo daquilo que a empresa esperava, das expectativas que a empresa esperava de cada um de nós, através de comportamentos e mentalidades. Então, a liderança pelo exemplo, ela, na minha módica opinião, ela é um dos pilares fundamentais para se criar uma organização verdadeiramente orientada, tá, pelo propósito. E outro aspecto que eu gosto muito de enfatizar é a liderança natural, na qual essa autenticidade que a gente busca, até a autenticidade para o propósito, ela é chave, porque os líderes naturais, eles não precisam de um título para influenciar outros. A sua influência, ela vem de quem eles são como pessoa, da sua integridade, e aí entra o que você falou, Dib, de ter a integridade de mostrar que eu estou num período em que eu estou confuso, para que todos entendam e possam te ajudar a manter essa liderança de uma forma
genuína, né? E eles demonstram congruência entre quem eles são como pessoa, né? Entre as palavras e as ações, criando essa conexão com as equipes e formando essa liderança mais eficaz. E aí eu queria pegar esse gancho para imaginar 2 cenários. Aquelas pessoas que estão ouvindo a gente, que estão pensando em criar uma startup, uma empresa, ou que estão começando agora, assim, ou que acabaram de começar, estão crescendo com planos de crescimento e tudo mais. E uma empresa como o Banco do Brasil ou a John Deere, que são empresas de 200 anos e que tem, né, uma cultura, que tem um propósito e que talvez quem criou, talvez não, com certeza quem criou essa empresa e quem desenhou esse propósito por muito tempo nem existe mais, né, não está mais aqui. Então eu queria jogar essa provocação de como é que funciona esse processo que você estava comentando agora, nesses 2 cenários tão diferentes, assim, né? Como que um propósito ele sobrevive a 200 anos, por exemplo, e como que a gente faz para começar esse propósito num cenário completamente diferente, que não é uma empresa já tão grande, que já tem tudo tão... Eu acho que são desafios bem diferentes, como você disse. Eu acredito que seja um pouco mais fácil quando você está na posição de uma startup, que você pode iniciar esse processo. Eu acredito que é um processo bem simples, né? Não requer muito esforço, mas na realidade eu acho que é necessário se ter clareza, compromisso e ação consciente quando a gente está falando em criar um propósito. Né? Se você está iniciando uma empresa, você tem que dedicar tempo necessário para refletir sobre o porquê, que é muito do que o Gêner estava trazendo, o porquê da empresa, sempre se perguntando por que eu estou começando essa empresa, que diferença eu quero fazer com essa empresa. Né? Eu tenho que identificar todos os valores através dos líderes, né, de quem está criando essa empresa, quais são os conjuntos de valores fundamentais que estão em harmonia com esse porquê, com o que eles estão querendo trazer, né? E são esses valores, são através desses valores que a gente vai refletir sobre a identidade, que a gente vai guiar as mentalidades, que os comportamentos, vamos descobrir quais são os comportamentos tolerados e não tolerados, né? Quais são as decisões dentro da empresa. A partir disso que eu vou recrutar pessoas que são alike, né? Com essa proposta, que compartilham dos mesmos valores, que estão aliadas com essa razão de existir da empresa, né? Aí eu parto para alinhar os processos e as práticas de negócio, de modo que todos esses processos, produtos e serviços reflitam esse propósito. Parto para a comunicação, que tem que ser uma comunicação autêntica, que não tenta parecer nada, que não tenta parecer uma empresa, e sim que ela é o exemplo daquilo tudo que ela está buscando dentro da declaração de propósito dela. E também não esquecer de olhar o próprio estágio de crescimento, né, dos líderes, dos donos da empresa, que é um pouco voltando só ao que o Gêner falou lá no início da criação do Criativos do Futuro, que ele estava num estágio, que ele tinha um estágio muito preocupado e que é uma preocupação extremamente válida, né, com a questão financeira, né, que é justamente o estágio inicial da sobrevivência. Não, uma empresa precisa primeiro sobreviver. Como é que eu vou pensar no propósito agora se eu estou buscando a sobrevivência da empresa aqui num primeiro momento? Eu não consigo fazer essas duas coisas. E é interessante porque muitas vezes quando a gente conversa sobre propósito, a gente parece que não deve incluir no propósito uma visão financeira. Não, lucratividade da empresa vão tirar, não combina propósito e lucratividade. Gente, onde não combina? Né? Uma empresa que não tem saúde financeira não tem porquê ter propósito, ela não vai conseguir, né, colocar o propósito dela em ação. Então, o que não se pode confundir é o fim do propósito, né, ser o dinheiro, por exemplo, mas enxergar o propósito como um meio, né, e buscar esse meio antes de você estar preparado, talvez, para se discutir em profundidade um propósito, também é válido,
porque foi como falamos lá na frente, essa necessidade, essa busca pelo propósito, ela vem em momentos diferentes e com naturezas diferentes para todos, né? Então eu acho que todo momento de expansão dessa empresa, ela tem que acompanhar também um momento de expansão pessoal de seus donos, né? Aí você me perguntou sobre uma empresa já constituída, né? Eu acho muito mais difícil se falar em propósito, não é impossível, tá, Dibi? Eu acho que o maior cuidado que se tem que tomar é justamente você não criar um propósito e colocar esse propósito, vincular esse propósito a uma estrutura sem aproveitar a estrutura, que é um pouco do que o Jenner trouxe. Eu coloco uma declaração na parede, de repente, do nada, assim, funcionários, os clientes, eles se deparam com uma declaração de propósito. E isso não está vinculado a nada, né? Isso não foi incorporado à cultura da empresa. Então, aí é um tremendo erro e, de certa forma, não é um propósito autêntico e não vai trazer os benefícios que se espera com isso, né? Então, eu acho que para essas empresas, o primeiro passo é introduzir esse propósito, integrar esse propósito à cultura da empresa e desdobrar, assim como se desdobra a cultura. É o mesmo processo. Eu não acho que as pessoas têm menos propósito, eu acho que talvez a gente esteja criando propósitos demais e nem sempre propósitos genuínos e autênticos, né? Essa popularização, ela transformou, a meu ver, ela numa espécie de mantra, né? Que é aquilo que eu falei, ou eu tenho propósito ou eu não existo, né? Nos empurrando para uma busca incessante por um significado maior em tudo que fazemos a qualquer momento, naquele instante, né? Esse movimento, para mim, ele trouxe tanto pontos positivos quanto negativos, que merecem ser explorados aqui hoje. Eu acho que, assim, vamos começar pelos positivos, né? Eu vejo hoje muitas pessoas e empresas que estão refletindo sobre o que realmente valorizam em suas vidas e estruturas corporativas. Eu acho isso muito legal, porque leva a todo ganho de consciência, ele precisa ter esse caminho de autoconhecimento, é o primeiro estágio, né, para esse ganho de consciência. Eu vejo indivíduos mais alinhados com seus valores e com as suas paixões, mais encorajados, empoderados a carreiras e atividades que reflitam quem realmente eles são, que estão pensando mais em como eles podem contribuir para o mundo. Isso é muito legal. Dentro das empresas, eu vejo empresas interessadas na responsabilidade social, né, que é justamente olhar para a missão, incorporar nessa missão o que eu posso entregar como valor, né, além de produtos e serviços, que valor agregado através disso eu posso entregar para a sociedade. Isso é muito bom, mas eu também vejo aspectos extremamente negativos, assim, que me incomodam bastante, que eu acho que essa busca pelo propósito, ela contribui demais para a pressão e para a ansiedade. Quando você fala em burnout, tem muita gente que eu acho que está tão obcecada por essa busca que acaba, de fato, não conseguindo identificar ou alcançar um propósito verdadeiro, né? E ela acaba criando uma narrativa totalmente descolada dessa realidade, e esse sofrimento certamente leva a problemas, como você está falando, de saúde, tá? Então eu acho que existe essa pressão, essa ansiedade exacerbada para se buscar e que não está respeitando esse tempo natural, que não está respeitando essas circunstâncias, que são circunstâncias naturais da vida, que são momentos que são propícios para que isso aconteça, né? Que é quando você, de fato, a vida está te colocando, porque ela te sente preparado para entrar nessa jornada, que, como eu disse, é uma jornada árdua, não é fácil, né? Outro problema que eu vejo é o conceito de propósito, quando ele é cooptado pelas estratégias de marketing. E aí, é claro que não é para todo caso, né? Tem as suas exceções ali, mas tem muita gente colocando esse propósito como um chamariz para vender produtos, serviços, ideologias, que isso dilui o real significado
de propósito, e isso gera um impacto nas pessoas, justamente até de descrença, ou então de buscar isso com mais exagero, né, do que deveria, e essa proliferação de histórias de sucesso, né, que muitas vezes está enquadrada em torno de uma descoberta de um propósito de vida totalmente irreal e pressionando as pessoas a encontrarem o seu propósito de uma forma rápida e espetacular e levando a essas comparações desfavoráveis e esses sentimentos de inadequação. Eu acho que tudo isso traz esses problemas de saúde que você falou. E eu não acho... É quase como se fosse um checklist, né, Ellen? Tipo assim, né, além das coisas que você precisa conquistar na vida para seguir um padrão ali, né, ser aceito pela sociedade, pelas pessoas, você também tem o propósito agora nessa lista, e daí você precisa obrigatoriamente ter um propósito grandioso, normalmente altruísta, né, alguma coisa que seja muito bonita de contar para as pessoas, né? Ele não deveria de ser mais um item na lista. Ele é o item. Ele é a lista. Né? Então, e aí, Giner, só complementando o que você falou, numa empresa, eu acho que é a falta de flexibilidade. Né? Que é justamente isso se tornar tão impositivo a ponto das pessoas terem que fingir comportamentos e mentalidades que a longo prazo isso não se sustenta. É quando as pessoas começam a tomar ações, tomar decisões dentro da empresa ou contribuir de forma só para sustentar o seu emprego e não porque aquilo de fato agrega valor para elas. Né? Quando elas se sentem oprimidas, quando elas se sentem obrigadas a fazer isso, eu acho que daí o caminho já está totalmente enviesado e é melhor refletir de fato. Aí é uma decisão individual, cada um deve olhar e falar, esse é o caminho, eu quero me sujeitar a isso antes de chegar num burnout. Quando você estava falando ali que as empresas usam isso no marketing, né? Uhum. E é por isso que às vezes a gente confunde, né? Que a gente estava conversando ontem no podcast, a liberdade de consumo, de você poder consumir alguma coisa que tem um significado forte por trás, né? Com a liberdade em si. Então, que na real as pessoas acham que comprar um produto vai representar ela em algum aspecto. Mas o que me veio na minha cabeça é aquela frase, né? Que foi atribuída ao Martin Luther King, que é: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que eu quero dizer com isso é que, assim, existem empresas que são boas, existe o marketing bom. Vocês acreditam que, assim, dentro de um sistema que é capitalista, a gente consegue criar uma economia sustentável? Quer começar, Dibi? Não, pode começar você, Ellen. Essa eu tenho certeza que você vai responder lindamente. Quero ver. Eu acredito sim, Jenner. Eu acredito que dentro do nosso tema de hoje e para o nosso público, eu acho que o maior desafio é justamente esse, é a autenticidade, né? É manter esse processo de como é que eu faço, por exemplo, para garantir que essa busca de propósito, seja ela pessoal ou empresarial, ela permaneça genuína e verdadeira, considerando todos esses interesses por trás, né? Isso já vai desde quando uma empresa te contrata, você já consegue entender quais são os interesses dessa empresa. Olha, eu estou te contratando para que você faça a declaração de propósito da minha empresa, mas eu quero fazer isso porque eu vou vender mais. E você já sabe que essa declaração, ela não vai ser uma declaração autêntica. Porque o que é a busca pelo propósito? Mais significado e mais realização. Mas se a gente for pensar também, vender mais não traz uma certa realização? Não tem o seu significado? Então, tudo depende, eu acho que tudo depende do tom que você vai dar e da profundidade com que você vai tratar essa construção desse propósito. Né? Por isso que eu falo que um pilar seguro
seja no momento em que um líder está confuso numa empresa, que é como o Dibi perguntou, seja nesse momento que você falou, crucial, de como manter isso, fazer com que as minhas ações permaneçam, dentro do marketing, permaneçam genuínas e verdadeiras. É a autorreflexão e a disposição para questionar não apenas as motivações por trás dessa busca, mas também quais são as influências que podem moldá-la. É a transparência, é ter certeza, olha, esse trabalho que eu estou fazendo tem esses pontos aqui, e é construir a partir dessa transparência, dessa consistência, né? Se questionar por que eu estou buscando propósito, né? Entender essa motivação atrás da empresa, quais são os valores que te guiam naquele momento, e eu acho que isso vai te levar, vai nos levar, né? Quem trabalha com isso, que tem que justamente contribuir para nessa construção de propósito, ajudar as pessoas a enxergarem isso, é justamente se o que elas querem, se esses interesses eles são contrários aos seus princípios. Se isso entra naquela situação do o que é inegociável para mim, dentro da minha jornada única. Né? Aí eu acho que é um ponto que até mesmo eu hoje em dia ainda estou trabalhando esses aspectos dentro de mim, e eu mesma não teria uma posição segura para passar para vocês. É algo que eu ainda estou experienciando, quando de fato chega uma empresa com interesses que são muito contrários ao que eu acredito. Eu particularmente tenho muita dificuldade em realizar esses trabalhos, em fazê-los. E já cancelei alguns, tá? Já tive essa coragem, mas eu entendo quem não tem essa coragem, quem precisa desse trabalho para sobreviver, né? Não vou passar aqui uma realidade totalmente real, é extremamente compreensível quem o faz. Perfeito. E assim, eu vejo, na Europa, por exemplo, já está crescendo muito essa questão, tipo assim, de lojas que são green, né? Vamos dizer, tudo assim, eco-friendly, né? Pet-friendly também, tipo assim, não machucam os animais, a natureza e tudo mais. E eu vejo que você, Ellen, é um exemplo assim de consumo consciente, vamos dizer. Porque, para o pessoal saber também, a Ellen é companheira do meu pai, né? Então a gente está meio que em família. A Ellen também é uma grande tutora para a gente, né? Ela participou assim da construção do Criativos Futuro, ajudou a gente em vários momentos cruciais, né? Eu e a Monique, assim, com, cara, várias horas de reunião para a gente alinhar as coisas. Ajudou a gente em momentos de crise também, né? Um momento que assim ferrou tudo. Então, gestão de crise também. A gente até criou um grupo com esse nome, né? Para resolver um BOzão. Então, a Ellen é realmente uma parceira, e eu vejo, e como eu acompanho o seu dia a dia, eu vejo que você tem essa pegada do consumo consciente, né? O que você poderia falar para mim, assim, que consome totalmente errado? Isso te incomoda? Consumir errado? A primeira coisa que você tem que avaliar mas te incomoda porque de fato você sentiu uma necessidade de consumir corretamente, ou porque isso se tornou uma imposição? Isso é super legal, é super bonito consumir, então eu vou consumir isso de forma positiva, né? Eu vou ter um consumo consciente, porque ter um consumo consciente me faz parecer ser uma pessoa melhor, e eu tenho a necessidade de ser aceito, e eu quero ser percebido como uma pessoa melhor, ou porque de fato você quer ser uma pessoa melhor. Não precisa me dar essa resposta. Eu acho que é esse o caminho que qualquer pessoa tem que, quando se coloca nessa posição, porque hoje muitas vezes o que eu vejo, principalmente nessas... isso para mim foi uma necessidade de vida, né? Buscar essas coisas para mim foi um divisor de águas. Isso trouxe significado para a minha vida. Então, por isso que eu me dedico a isso diariamente, né? E ao ponto de não julgar quem não faz. Para você entender a importância, né, desses estágios. E entender que aquela pessoa não faz, porque muitas vezes ela ainda não tem consciência completa. E eu acho essas pessoas extremamente interessantes, porque elas não se deixaram envolver por esses movimentos.
É um movimento, existem esses movimentos do greenwash, por exemplo. É legal hoje ser verde. Traz retorno financeiro para a empresa. É super bonito. Eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa boazinha. Eu hoje admiro muito mais pessoas autênticas e genuínas do que pessoas boas. Porque eu não sei mais se a bondade delas é uma bondade genuína, autêntica, ou se é algo que elas estão fazendo para agradar, porque para se sentir queridas, né? Porque isso resolve o nível de consciência delas ali, da realização, da autoestima. Então, resolve de forma ilusória, né? Porque quando a gente vai ver, falta um pouco de coerência entre o que elas praticam e o que elas estão dizendo, o que elas estão falando. É muito decepcionante. Hoje eu tenho assim, eu me sinto um pouco frustrada quando eu vejo algumas ações desse tipo, né? Porque muitas vezes eu vou olhar e falta um pouco de coerência entre o que elas estão falando e o que elas estão praticando. Sim, sim. O que eu vejo para mim assim é que a gente percebe que o mundo ele tá assim insustentável no padrão de consumo que a gente tá. Então a gente começa ali, eu começo, né, por exemplo, um adolescente ali que, pô, quer consumir aquela camisa cara, aquele tênis caro só pela marca e tudo mais. Mas aí com o tempo, tipo assim, a gente, isso pra mim parou de ter valor, sabe? Mas assim, eu sou uma pessoa que tem curiosidade por assim, um consumo mais consciente. Assim, hoje em dia eu já reciclo meu lixo, eu separo lá bonitinho, sabe? Eu quero ter uma composteira em casa, eu não tenho ainda, então eu acho que Opa, vamos fazer uma para você. Oi? Vamos fazer uma para você. Com certeza, eu quero uma composteira. E assim, Ellen, o que eu vejo é que assim, o que eu queria na real era que assim, eu sei que não existe uma fórmula, nem dicas fáceis, mas era exatamente o que eu queria. Pra pessoa assim, como eu, porque assim, o que eu vejo também, tá? Essas empresas, se a gente for olhar para a tendência, assim, eu acredito que o mundo está passando por uma conscientização. Não sei se está certa essa palavra. Mas eu acredito nisso, né? Que, assim, como aconteceu na Europa, as pessoas estão mudando o seu padrão de consumo. Eu tendo a acreditar, tenho esperança que isso vai acontecer. E com o tempo, eu acredito que as empresas que têm um propósito mais nobre, vamos se chamar assim, talvez elas tenham uma vida mais duradoura. Só que no meu caso, se eu vou no mercado, aquela marca que tem assim um propósito mais nobre e, vamos dizer, não tem um impacto tão negativo no mundo, às vezes é mais cara. Então, às vezes, você precisa ter grana para. Eu não sei, entendeu? Talvez eu esteja falando besteira aqui. Sim, não tá. Mas tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, não existe. É onde eu falo para você que as ações elas não estão amparadas com um propósito real, muitas vezes, né? O que me parece é que é um movimento muito frágil, que tem um impacto, né? Tem um impacto que pode ser que é real em alguns aspectos na mudança do consumo das pessoas, mas quando a gente é extremamente importante essa análise individual das pessoas. Estou mudando o meu consumo por quê? E das empresas, estou fornecendo produtos mais dentro de uma causa mais nobre, por quê? Né? Porque senão eu penso que a longo prazo, Jenner, a curto prazo eu sei que isso se mostra até como uma tendência, mas para mim, a longo prazo, isso vai cair num ceticismo. Por falta de coerência, por falta de congruência, e vai existir uma quebra de confiança. E o que mais me preocupa é a quebra de autoconfiança. Por que eu comecei numa esfera individual? Porque não tem nada pior do que quebrarmos a nossa própria confiança. Por isso que eu falo, olhe para dentro de si e veja se isso é um interesse real. Né? Por favor, não estou te colocando no foco da exposição, tá? E nem estou te perguntando nada. Não, eu só estou deixando bem claro porque você trouxe um exemplo pessoal seu, né? E isso eu estou falando para todos, né? Essa conversa sincera, ela tem que existir, porque se você não vê necessidade nisso ainda, se você tem aspectos de apego, como você falou, né, de ainda ter que comprar algo de marca, ou tá tudo bem, o seu momento ainda de estar um pouco mais consciente em relação aos desdobramentos disso, que não são bons, não chegou, mas vai chegar.
Agora, o que não é legal é você fingir que isso já chegou, incorporar isso de qualquer maneira na sua vida e você não praticar isso. Ou praticar de forma frágil. Né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é imaginar se eu estivesse sozinho, aquilo seria importante, né? Assim, se eu tô, sei lá, pode ser vários exemplos, desde eu tô sozinho no meio do mato, sem ninguém lá, eu vou querer ter essa camiseta com esse logo aqui grandão. Tiver importante isso pra mim, de verdade, né, em outras situações. Se eu estiver viajando longe de todo mundo que eu conheço, tipo, como é que será que eu vou ser lá, né? Eu vou precisar ter essa roupa, esse. Então, às vezes a gente fica inseguro e falta confiança também até na gente mesmo, porque a gente não parou pra pensar o que de fato é importante pra gente, independente de quem tá por perto, onde você vive, com quem, né? Que você com você mesmo acha daquilo, né? É realmente importante daquele tanto para você ter aquilo ou se comportar de tal forma, né? E isso é um desafio muito grande, assim, que eu vejo, que é você conseguir visualizar uma realidade onde você não se afasta das pessoas que fazem coisas diferentes de você, consegue conviver com elas, com amor, com carinho, com tudo, mas você tem uma vida diferente em algum aspecto que muitas vezes pode parecer amedrontador, né? Que você fica com medo, você fica sem confiança de falar assim, não, realmente, eu penso desse jeito, eu sou desse jeito, eu acho isso importante, né? E até coisas básicas desse tipo, assim, reciclar o lixo. Eu já tive em viagens com amigos que alguém falou, vamos reciclar tal coisa. Aí a outra pessoa falou, não, dane-se, né? Tipo assim, e existe um conflito, querendo ou não, em coisas básicas do dia a dia, de tipo, não vamos consumir dessa marca porque ela não é muito bacana, porque ela faz isso e aquilo na produção dos produtos dela, né? Que não é legal para o meio ambiente, que não é legal socialmente. E aí, às vezes, você vira um chato porque você tá apontando coisas ou você acaba se afastando, né, de pessoas porque elas pensam ou consomem muito diferente. Então, eu acho que os dois grandes desafios, assim, até do que a Ellen trouxe, né, de coerência, tipo, é muito difícil ser coerente e conseguir ter, como pessoa, como empresa, é muito difícil ser coerente como um todo, assim, nos detalhes. E é muito difícil você conseguir aceitar as diferenças dos outros de fato e conseguir conviver e viver bem junto, feliz, né? Independente do propósito de cada um. É muito legal isso que você trouxe, Gibi, e puxando o gancho do conflito que você falou, esses conflitos eles existem até mesmo dentro das soluções que são propostas, né? Eu lembro que uma vez um cliente nosso nos questionou sobre vocês mandam em saquinho plástico, que para o produto, para o cogumelo, o saquinho plástico era uma melhor forma de manter o produto conservado, né, no transporte, né? Vocês deveriam de mandar num saco de papel. E aí eu falei, nossa, mas será que será legal? Aí eu fico pensando, a ideia pronta vamos substituir o plástico pelo craft, né? Só que as pessoas pararam para estudar sobre o processo do papel craft, os danos que o craft causa ao meio ambiente. Ele polui ele não é só questão do desmatamento, né? Ele polui a água de forma irreversível. Ele é tão prejudicial quanto. E você vê um movimento todo criado pelo mercado, né, em torno do papel, do descarte. Ninguém se comprometendo que o problema do plástico muitas vezes é o destino, né, desse plástico, que eu não faço a coleta dele corretamente. E trago uma solução que é tão inviável quanto. E eu coloco essa solução como algo que vai resolver o problema. O problema não está na falha da solução. Está na minha crença de que aquilo resolveu o problema do planeta. Quando não está resolvendo. Por quê? Faltou a visão, que é o que eu falei desde o início aqui. Legal, eu converso com vocês, mas vamos conversar sobre o propósito por uma visão crítica. Vamos aprofundar. Não vamos falar do propósito como está sendo falado hoje em dia, né?
Porque senão a gente não vai conseguir, de fato, trazer autenticidade para a coisa. E sabe, compartilhando um pouco da minha experiência com isso que você falou, né? Que eu sou um cara super curioso, assim, de entender da onde veio, por quê, quem embalou, como é que foi que chegou até aqui, mas como é que é o transporte, mas que tipo de, né, veículo esse negócio andou. Então, às vezes a gente esquece que praticamente tudo que a gente consome vem de caminhão, gastando diesel, né? É, e lotando estrada e tal para chegar nos grandes centros urbanos e tudo mais. E eu fico pirando nessas coisas. Já fui, né? Assim, vou numa plantação de cana-de-açúcar passar uma semana lá para descobrir como é que é o dia a dia de quem tá lá. E daí eu descobri que não tem quem tá lá, tem máquinas trabalhando 24 horas por dia ali. E pô, mas e esse açúcar? E daí? Faz açúcar, você faz etanol, você faz um monte de coisas com a cana. E a gente consome todas essas coisas diariamente, né? Indiretamente, né? Principalmente açúcar. E eu queria ver como é que era, para saber quando eu tô consumindo uma coisa na minha casa, eu lembro do que eu vi lá, né? E quanto mais distante a gente está da origem e dos processos para as coisas chegarem até a gente também esquece que, assim, para uma coisa ser barata e você conseguir comprar uma coisa que você julga barata, tem alguém que tá ganhando mal nesse processo. Exato. Alguém, né? Uhum. Várias pessoas provavelmente elas estão ganhando muito mal, estão trabalhando em condições muito ruins e que a gente está impossibilitando essas pessoas, quase que impossibilitando, né? De pensar num propósito, pensar em mudar de vida e pensar em transformação, porque eu quero consumir o meu negócio barato aqui. E é isso aí. Então eu acho que essa... Você acabou de descrever a realidade do produtor rural. Ele é o menos beneficiado em toda essa cadeia de produção do alimento. Infelizmente, é essa a realidade. Então, basicamente, o que vocês estão falando aqui é que não tem solução no mundo. Não, então, e aí o que eu queria compartilhar, que eu acho que é positivo nisso. Quando você se pega nessa situação e você fala assim, pô, mas e aí? Não vou então consumir mais nada, não vou fazer nada, eu vou pesquisar tudo, todas as marcas, a sua vida vai ficar complicada. E aí, você não vai conseguir ser 100% coerente de cara, né, com tudo que você quer, mas o caminho para chegar lá é um caminho legal. Porque se aquilo te chama atenção, tipo, se você para e se pergunta, pô, será que eu devia consumir mais consciente, ambiental e socialmente? Você já vai atrás de o que é isso, né? Que é um pouco do que a Ellen falou lá no começo, de até você começar a se perguntar até o que são... Qual o significado das coisas que você diz ali como seu propósito e ir atrás disso já é o caminho para você chegar lá. Então, quando você para pensar essas coisas, eu, por exemplo, tentei já, então a farinha, quando você moe a farinha, ela perde o valor nutricional dela em minutos, então a farinha que a gente come hoje no mercado é muito ruim, não importa a qualidade, né, e marca dela, mas ela é uma farinha, poxa, que não é tão legal, então... eu devia plantar trigo e fazer minha farinha para fazer meu pão. Daí eu falei assim, isso eu não vou conseguir fazer agora, eu vou começar fazendo pão. Aí eu já vi, complicado, hein, fazer o pão. Pra ele ficar gostosinho, fofinho, do jeito que eu quero, eu tenho que treinar, eu tenho que... E aí você vai entendendo também o que é negociável pra você. Tipo, eu quero comer pão todo dia. Tipo, gostosinho, macio, bacana. Então você vai ter que se organizar para conseguir chegar lá. E nesse processo, às vezes você desapega de outras coisas que você estava preocupado. Você esquece da camiseta de marca e começa a fazer aquilo, né? Que tá te interessando mais, que tá te chamando mais. Ou, que nem aconteceu comigo, às vezes você aprende ali que, isso eu não vou conseguir fazer. E tudo bem. Eu não vou ficar martelando. Sabe aquelas listas que a gente tem? Que a gente fala assim, não, eu vou fazer os meus próprios cosméticos, eu vou fazer os meus próprios produtos de limpeza, eu vou costurar minha roupa, eu vou plantar minha comida, eu vou fazer tudo, porque eu quero ser 100% coerente e seguir esse propósito, estar perto das coisas que eu consumo. E essa lista, ela vai te torturando todos os dias, porque todos os dias você abre ela e você não fez tudo aquilo. Então é bom. Então, você está fazendo isso por culpa? Ou você está fazendo isso porque você se sente culpado de fazer diferente, porque alguém está te dizendo que você tem que fazer diferente? Exato. Ou você está fazendo isso porque, de fato, isso tudo faz
Porque se você estivesse fazendo isso tudo, você não teria nem lista, porque as coisas seriam um processo muito mais natural, Exatamente. intuitivo. Exatamente. E aí fazer a lista parece que dá mais tesão do que você de fato ir lá e fazer as coisas, sabe? Exato. Aí você pega, senta dentro da sua casa, fechado assim, abre uma tela e cria uma lista linda, que você fala assim, nossa, um dia eu vou fazer tudo isso. E cara, às vezes você vai descobrir que tem coisas ali que não são importantes de verdade pra você. E aí hoje eu tenho uma composteira que eu acho incrível, que dá, muito composto, é maravilhoso e tal. Mas eu não fiz o pão e tá tudo bem, na minha cabeça, ok, né? E pô, eu sou tão coerente quanto eu gostaria? Não, mas eu tenho essa flexibilidade de olhar para o tempo, olhar para a vida e falar assim, nossa, mas a gente tem tempo, a gente tem espaço, dá para recuperar, dá para recuperar das caídas e dá para respirar e relaxar e falar assim, nossa, não, beleza, talvez um dia eu faça um pão. Também não é assim, não, ou eu faço ou eu não faço, né? Acho que a gente tem essa remodelação ali do que é importante, o que é inegociável, né? Até onde eu estou disposto a ir para fazer aquilo que eu achei no começo que era legal. E a Ellen, só para finalizar essa parte, a Ellen acho que é uma pessoa professora nisso, que é tudo que eu quero fazer na minha vida, eu penso assim, se eu falar isso aqui com a Ellen, ela com certeza vai ter alguma coisa para adicionar, para somar, uma pergunta importante para fazer, né? E aí é legal, porque outro dia eu perguntei pra ela, falei, ela queria fazer queijo. Aí ela falou, daí eu já imaginei, putz, com certeza tem vários detalhes nesse processo que não é ir lá, compra tais coisas e assiste uns vídeos e faz e pronto. Aí ela falou, não, se você quiser fazer queijo pra produzir mesmo um queijo bacana, que você pode vender inclusive pra outras pessoas, é um papo. Você quer fazer um queijinho aí pra sua casa, tal, pra você comer de vez em quando, tal? É outro papo, é outra coisa, né? Tipo, o que você... Como que você quer se relacionar com esse fazer o queijo, né? Então, o legal de você ter conhecimento e buscar as experiências como a Ellen faz, e eu acho que ela inspira muita gente fazendo isso, é que você começa a entender como você vai criar um relacionamento com aquelas coisas que constroem o seu propósito. Né? Então, eu acho que é difícil eu falar, não, meu grande propósito é fazer o pão que eu como. E se só isso, assim, né? Daí, depois que se for só isso, tudo bem. E daí, quando eu chegar lá, eu vou pensar em alguma outra coisa, né? Então, esse relacionamento com aquilo que você precisa se relacionar para chegar no seu propósito. E não ser só uma idealização de uma lista que você fala, eu vou ser super sustentável. Pronto, comprei meu carro híbrido. Né? Agora eu sou sustentável, Muito bom, hein, garotão? Sim, e Jenner, assim, só respondendo a sua pergunta, eu agora estava tentando lembrar o nome dela aqui, é uma senhora de idade, ela já até faleceu, e era uma ativista, e que ela acreditava no fim do mundo. O mundo vai acabar por razões naturais, inclusive, né, ela está caminhando para isso, e ela disse que esse nosso pensamento sobre o fim do mundo, ele nos impedia de viver com dignidade todos os dias. A nossa preocupação é tamanha com o fim do mundo, que o mundo vai acabar, então o mundo vai acabar, que isso causa uma estagnação, uma inação. O mundo vai acabar mesmo, então eu não vou fazer nada. Então eu acho assim, independente de qual vai ser o nosso final, se o mundo vai acabar ou não vai acabar, a minha maior preocupação hoje, dentro do meu propósito, é viver com dignidade, ter uma vida virtuosa, né? Ter a certeza de que lá na frente, seja quando a minha vida acabar ou quando o mundo acabar, quando chegar a hora da despedida dessa experiência, eu esteja tranquila quanto a isso, que de fato eu vivi, que a minha vida teve um significado, né? E que isso aconteça dentro de uma realização pessoal. Então eu acho que esse é o verdadeiro propósito. Né, sentarmos lá na cadeira de balanço, fazer um pouco do exercício que o Dibri sugeriu aqui, né, de ficar sozinho para poder ter certeza se é uma opinião minha ou dos outros. Eu faço esse desafio, vamos sentar numa cadeira de balanço lá na frente, bem velhinhos, e refletir sobre a vida, né, que teve. Faz esse exercício, imaginando lá na frente, no futuro, como seria, como foi a sua vida?
Qual é o sentimento? Você acha que até hoje, o que você fez, você viveu dentro das suas expectativas, do que você gostaria de fazer? Tem alguma coisa que você se arrepende? Eu acho que é essa discussão, é essa reflexão que devemos ter. Porque o mundo está fora do que a gente pode fazer. Eu acho que aí entra um pouco do estoicismo, entra um pouco de epíteto. Cumpra-te daquilo que te compete. Né? Dentro da sua vida, como é que está sendo a sua vida? Faça essa reflexão. Nossa, muito massa. E essa conversa, assim, pra mim, ela é uma conversa muito legal, porque a gente pode ter ela várias vezes ao longo dos anos, e cada vez que a gente sentar pra conversar, a gente vai pensar coisas diferentes também, e talvez a gente tenha Sim, cada vez que sentar na cadeira de balanço vai ter uma visão diferente. não é? E a gente vai confirmando coisas ao longo do tempo que vão deixando a gente mais seguro pra seguir em frente e se questionar mais, e se questionar mais profundamente, né? E aí precisa ter um pouco de paciência também com isso, né? E aí eu só queria perguntar uma coisa, assim, sobre as pessoas que estão precisando muito de ajuda, até um pouco do que você falou, né, Ellen? Tipo, às vezes você tá num momento que você nem tem apoio, né? E eu queria saber se você tem dicas para as pessoas que estão, assim, muito perdidas, seja porque elas estão numa transição profissional, então a gente tem aqui muita gente que trabalha numa empresa de marketing ou numa agência e quer criar o seu próprio negócio. Tem muita gente que está criando, né, um negócio pequeno ou querendo formalizar um negócio que já existe há muito tempo e ficar mais legal, assim, ficar mais bacana. A gente tem as pessoas que estão em empresa e estão querendo crescer ainda mais. Então a gente tem vários perfis diferentes aqui, né? Não tem uma coisa única, um movimento único, mas quando essas pessoas estiverem muito, muito perdidas, né, em relação ao propósito delas, e for até difícil você falar assim, não, calma, respira, pensa nisso, pensa naquilo, e até isso tá difícil, tá complicado. Quando eu paro para pensar em alguma coisa, eu penso nas minhas contas, nos problemas, e aí? O que essa pessoa pode fazer? Gente, eu sei que vai parecer um tanto repetitivo e eu acho que eu falei já essa palavra desde o início da nossa conversa, mas não tem caminho para fora de si mesmo. Todos os momentos em que são momentos de desafio, de indecisão, que exige uma tomada de decisão sábia, porque existe uma certa... Se você quer buscar conhecimento, se você quer buscar informação e conhecimento, olha para fora. Mas se você quer buscar sabedoria, olhe para dentro. Né? E se você quer, esses momentos, eles requerem sempre sabedoria. A vida está te exigindo um outro patamar. Né? Sabedoria, o que é isso? É um conjunto de informações, de todas as informações, de todos os conhecimentos que você adquiriu externamente, você leva para dentro de si e você reflete sobre aquilo. Você gera uma nova informação a partir da sua intuição, a partir da sua experiência, né? Isso vai te permitir tomar decisões mais acertadas, isso vai te permitir olhar oportunidades, porque, pessoal, desafios são oportunidades de crescimento, desafios não são problemas, não são e nunca foram. Eles são oportunidades, eles trazem oportunidades, se você souber lançar o olhar certo sobre eles. Então, é isso que eu posso dizer, é justamente, vai para dentro, né? Olha para dentro de si, todos nós temos o que é necessário para essas situações. Então, é importante esse olhar e essa reflexão, buscar essa sabedoria de como lidar com esses desafios. Nossa, eu achei muito legal isso que você falou, da sabedoria estar dentro da gente. Ela não é algo que se busca fora, nunca foi. E todos nós temos sabedoria, né? Parece, a gente está sempre alinhando, está sempre vinculando sabedoria, conhecimento e inteligência, né? São coisas completamente diferentes, né? Eu costumo dizer que onde tem muita inteligência tem pouca sabedoria, né? Porque é algo completamente intelectual, né? É algo completamente externo. Totalmente desprovido de intuição, né? Então eu acho que isso é algo que eu aprendi muito nos últimos 10 anos, me dedicando à natureza, e
e o que a natureza exige de nós, assim, quando estou falando de natureza bruta mesmo, né, quando você é totalmente, você é colocado em situações totalmente inóspitas e até de medo mesmo, né, em circunstâncias de medo, de ter que se proteger da natureza, não a natureza quando a gente sai de férias, né, e vai para uma praia paradisíaca, não é essa natureza que eu estou me referindo, e ela exige de você a todo instante sabedoria. Né? Qual é a melhor decisão para tomar? Né? E você olha em volta, não tem nada que você. É tudo simbolismo, é metáfora, não tem nada que você reconheça de concreto dentro do que é conhecimento e informação para você. É algo totalmente fora do que você está acostumado e ao mesmo tempo você toma a decisão certa. Você se pergunta, de onde veio isso? Né? De uma sabedoria interna, que todos nós temos, mas aprendemos. Assim, infelizmente, com toda essa desconexão, a gente deixou de praticar. Então, tá na hora de a gente voltar a praticar a sabedoria, pessoal. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, Ellen. Deus existe? Para mim, existe. Tá bom, perfeito. Muito bom. Eu não vou perguntar o que é Deus porque é muito complexo, né? Até porque cada um tem uma definição, né? Tá. E aí, assim, acho que foi ótimo até aqui. Eu queria fazer uma pergunta em homenagem ao Albu Janra. Que então, você conhece Albu Janra? Não. Era um entrevistador antigo, assim. Mas enfim, tem ele lá no YouTube, depois você vê. Assim, a pergunta é simples. É a seguinte: o que é a vida? É algo que transcende esse planeta. Fala mais. Eu não acredito que as minhas realizações, a minha vida termina aqui. Eu acho que é só uma passagem, é um treinamento, um aprimoramento para uma vida que de fato acontece em outras dimensões. Tá bom. É isso. Nossa, nunca tinha pensado a vida. Eu sou muito ligado nisso, né, no significado das palavras, assim, não de dicionário, latim, nada disso, mas assim, o que a gente tá querendo dizer com aquilo, né? E pensar que a vida, ela tá fora do planeta Terra também, independente de aliens e tudo mais, né, já que aqui no Criativos do Futuro a galera gosta, é muito interessante, porque tem muita coisa hoje em dia, né, hoje, na verdade, tem bem pouca coisa perto do que tinha antigamente, sobre os astros, sobre como é o universo, como as coisas se movimentam, é muito interessante. Netflix, inclusive, tá repleto de coisas legais. E eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista que ela trouxe, mas eu achei bem legal. Até porque quando às vezes a gente quer ter uma resposta, né? Pelo menos na minha experiência, quando eu sempre quis ter esse tipo de pergunta muito uma provocação, porque assim, é muito difícil de você responder, e se você fizer essa pergunta pra mim todos os dias eu vou responder diferente. Sim. Isso é o tipo de pergunta que às vezes tira o nosso sono, assim, né, de sentido da vida, o que é isso aqui, pra onde é que a gente vai, será que o que eu tô fazendo é certo mesmo ou não, né? Será que tem algum segredo? Tem um segredo. Tem que ter algum segredo que explica tudo radicalmente, tá tudo solucionado, resolvido. E a gente não chega lá, né? E o que eu aprendi, pelo menos, é, relaxa. Tipo assim, não vai ter essa resposta definitiva, né? E você vai poder mudar ela com o tempo, de acordo com o que você estiver vivendo, né? Então, talvez a Ellen não pense todos os dias o que é a vida dessa maneira. Talvez ela tenha pensado de formas diferentes. E ela se permitir pensar diferente faz com que o caminho da evolução dela também esteja aberto e mais leve, né? Com menos peso no ombro, com menos responsabilidade de cumprir com aquela lista lá, seja por culpa, seja por outra coisa, né? Você entender quais são os sentimentos que estão relacionados com aquilo que você quer. É muito importante. Porque eu penso que eu estaria sendo um pouco leviana se eu tivesse dado uma definição para vida neste planeta. Porque eu acredito que existe uma continuação, né? Vou trazer aqui uma fala
quem não acredita em Deus ou não acredita em Jesus, enfim, mas é uma fala bem interessante, que ele fala: o meu reino não é este aqui, né? E muitos dos discursos que ele fez envolvem essa realidade, né, de que o que a gente tem, que a gente traz aqui, o que a gente faz aqui é só um pedacinho de algo que continua de uma outra forma, que se o Jenner quiser aprofundar o assunto, infelizmente eu não tenho como dizer para ele como é. Não tenho a menor condição. Ele vai estar me trocando mesmo, eu posso falar, tá com o zap. Mas eu acredito que extrapola os padrões daqui. Então, tentar classificar a minha experiência aqui, que é muito breve. O que eu busco, na verdade, Dibi, é todos os dias fazer valer esse presente. Porque eu acho que essa experiência, ela é extremamente válida, né? Eu fico imaginando, nossa, será que em outra dimensão a vida não tem todos esses problemas que tem aqui? Mas como é que será que é viver sem problemas? Né? Será que a gente se desenvolve? Será que tem diversão? Né? Será que é... E é muito interessante, eu acho que é muito rico quando a gente enxerga a vida por esse aspecto tão grandioso, né, do que a própria natureza traz, e não dentro das rotinas que a gente acaba estabelecendo para a gente, né? Então, eu acho que cada dia, de fato, é um presente. Cada dia que eu acordo, eu busco dar significado para esse dia. Perfeito. Ellen, obrigado pelo seu tempo. Tá, eu sei que você é uma mulher ocupada, muito compromissada. E assim, para mim foi de muito valor. Eu anotei várias coisas aqui, inclusive, que eu vou estudar um pouquinho mais. E tem um cachorro latindo aqui no fundo, galera, no meio do podcast. Peço desculpa, mas é o cachorro aqui. É só um cachorro normal, né? Espero que não fique tão alto aí no som. E é isso, assim, Ellen, muito obrigado mesmo. Obrigado por tudo, assim, sério. E você é demais. E obrigado também, André Dibi. Sua participação foi excepcional, né? Suas perguntas extremamente relevantes e necessárias. E obrigado mesmo, gente, pelo tempo de vocês. Vocês me acompanham, é muito bom, sabe, ter essa rede de apoio, assim, ter vocês por perto, assim, sabe? Porque vocês são minha família, né? Então, assim... E a gente sabe que a gente é o fruto das nossas relações também, né? Como a gente influencia uns aos outros. E queria agradecer. Poxa, eu queria agradecer de estar aqui e queria agradecer de novo o Gesão pela iniciativa de fazer, né, um podcast, que é uma coisa que a gente escuta muito e não imagina o trabalho que dá para fazer e a coragem que precisa ter para se movimentar e ir lá e fazer. E agradecer a Ellen não só por essa conversa, mas por todas as outras conversas que a gente já teve na vida e que sempre foram muito maiores do que o tempo que elas duraram, né? Assim, elas sempre foram muito grandes e cheias de significado e cheias de perguntas que a gente leva para casa e a gente fala, putz, nem tudo a gente vai conseguir mudar de hoje para amanhã, mas eu tenho certeza que essa conversa, ela é uma sementinha para, às vezes, daqui a 2 anos você tomar uma atitude diferente. Mas o importante é ter essa sementinha, e ela é uma pessoa que semeia um mundo melhor, com certeza absoluta. Eu queria te agradecer por isso, Ellen. Meus queridos, é sempre uma alegria conversar com vocês. Vocês não estão tomando o meu tempo, vocês estão valorizando o meu tempo. Eu que agradeço toda a troca, não tenho, assim, me faltam até palavras, e olha que eu gosto de falar, hein? Para agradecer vocês de verdade, Jenner, Monique, desejo de todo o coração que essa iniciativa de vocês, que é linda. Eu sei que esse não é mais um podcast, pessoal, não é, acreditem no que eu estou falando para vocês. Esses meninos são criaturinhas incríveis e o coraçãozinho deles é extremamente genuíno, assim, e
E eu sei que essa iniciativa é para trazer sempre o melhor para a vidinha de cada um de vocês, a dividir com vocês o que eles perceberam que tem valor na vida deles. Então aproveitem essa oportunidade, por favor. Nossa, obrigado demais, Ellen. É isso. Tá bom? E Dibi, mande um abraço para a Monique. Vou mandar, com certeza, com certeza. E um aperto em todas as cachorrinhas da sua casa. Ai, elas estão bem. Esses dias veio o adestrador aí pra cuidar delas junto com a gente. É isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado quem escutou até agora, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima vida. É isso aí. É isso aí. Em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Obrigado, gente. Nossa, foi legal demais, hein? É isso. Show de bola. Tchau, tchau. Falou? Beijo, querido. Beijo. Vou parar de gravar aqui. Nossa, foi muito bom.